Nosso assunto agora é sobre um estudo da Embrapa que melhora o desempenho da produção do tambaqui em redes, em tanques rede, viu, gente? Sobre essa pesquisa, então, eu converso agora, ao vivo, aí com Flávia Tavares, que é pesquisadora da Embrapa Pesca e Aquicultura. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite a você, Flávia. Então vamos aos detalhes desse estudo aí. São dois avanços importantes aí para o sistema de criação de tambaqui, né? Fala pra gente quais são. Sim, nós fizemos um experimento bem vasto, né? Foi o primeiro experimento que considerou o ciclo todo do tambaqui. Na verdade, a gente chegou até 1 quilo, né? O tambaqui de 1 quilo. Ele é produzido em viveiros escavados, né? E o peso médio dele comercial é de 2 quilos a 2,5 kg. Nesse experimento, a gente chegou a 1 quilo, né? E a gente teve avanços, né? Que foi bem significativo, foi a diminuição da conversão alimentar. O que seria conversão alimentar? É o quanto de ração que o peixe ingere para produzir 1 quilo de músculo, né? 1 quilo de carne, no caso, né? Então, quanto menor a conversão, melhor, porque o alimento ele representa de 70% a 80% do custo de produção. Então, a gente teve uma redução de 23% na conversão alimentar. E no ciclo produtivo, né, que era em torno de 11 a 12 meses, a gente chegou a 9 meses. Então, a gente consegue produzir um tambaqui em menos tempo, com menos ração. Ah, interessante. Agora, Flávia, quanto então de ração que o tambaqui ele consome quando a gente fala para atingir esse peso ideal? É assim, ele vai consumir 1,74 quilos de ração para produzir 1 quilo de carne. Essa a proporção, né? Estudos anteriores e dados do setor produtivo mostram, né, que essa conversão era de 2,1, 2,2. Então, assim, o produtor estava gastando mais recurso com ração para produzir esse peixe. Deixar claro, né, enfatizar que ele é uma espécie nativa, ele é o segundo peixe mais consumido no Brasil, e porque o primeiro é a tilápia. A tilápia é uma espécie exótica, ela já tem um pacote tecnológico definido. Então, assim, ela produz, né? Ela chega no peso comercial em menos tempo. Então, esses avanços que a gente teve é só o início, né? O primeiro passo para produzir uma espécie nativa em tanques-rede, porque eles são produzidos geralmente em viveiros e barragens, né? Agora, são melhorias, então, nesses índices aí que sinalizam, então, esse aprimoramento da criação do tambaqui nesse processo todo, né? Agora, pode cair mais aí, por exemplo, o ciclo de vida do tambaqui, você falou em 9 meses, né? Pode Sim. cair mais, assim, sei lá, 6 meses, e com É uma isso, boa menos pergunta. tempo aí, né? Com esse Sim. menos tempo, a gente vai produzir muito mais peixes aí ao longo do ano? Sim, é o que a gente pretende, porque assim, como eu estava dizendo, né? Aqui no Tocantins, por exemplo, nas condições hidroclimáticas do Tocantins, a gente produz tilápia em 6 meses. Ela atinge 1 quilo em 6 meses. O tambaqui demora 9 meses, né? E a produtividade dele em tanques-rede é menor que a tilápia, porque assim, é o que você perguntou, né? A gente precisa ainda de linhagens melhoradas, né? Melhoramento genético para espécies, para o tambaqui em tanque-rede, né? Rações desenvolvidas para tambaqui, porque hoje em dia a gente tem rações para peixes redondos, né? Que é uma geral, é generalista, ela não é específica para o tambaqui, né? Então, assim, além disso, o manejo, a gente atingiu esses índices, né, zootécnicos melhores por causa do manejo. A gente fez classificações
ao longo do cultivo. Então, o que que é isso? O cultivo, ele deve ser trifásico, são 3 fases, né? Então, a gente vai de 50 a 200 gramas, aí a gente classifica. O que que é isso? A gente levanta o tanque-rede e escolhe. Vão ter peixes pequenos, médios e grandes. Então, a gente separa um tanque-rede de pequeno, um de médio e um de grande. Isso vai acontecer novamente na fase então, na segunda fase, de 200 a 500 gramas. Classifica novamente. Para quê? Para que o lote seja mais uniforme, para que não haja competição por alimento, né? E para que ele atinja o tamanho comercial mais rápido. Mas ainda tem muita coisa a ser feita. Agora, então, Flávia, o produtor ele tem que fazer esses ajustes aí no manejo para chegar a esses resultados aí que a pesquisa acabou trazendo, né? São protocolos, né? Sim. Como você falou, né? A densidade, né? Não colocar muito ali para eles não concorrerem pela ração, pelo alimento, né? Seria isso. Então, o nosso produtor, o piscicultor, ele tem que ficar de olho nesses protocolos. Seria isso? Sim, então, a densidade. Obrigada que você me perguntou, senão eu ia esquecer de falar. A densidade de estocagem, o que é a densidade de estocagem em tanque-rede? É quilo por metro cúbico. Então, quantos quilos de peixe que eu vou colocar por metro cúbico? Então, por exemplo, em um tanque, a gente definiu, né, na pesquisa, a gente chegou a esse resultado que os tanques de 48 metros cúbicos, que é o quê? A medida é como? 4 por 4, é um quadrado, né? Por 3 de profundidade, dá 48 metros cúbicos. Aí você calcula 48 metros cúbicos vezes 40 quilos, que é a densidade de estocagem que a gente chegou no trabalho. Então, assim, você calcula dessa forma. O tambaqui, ele suporta, até então, porque a gente vai testar mais, o adensamento de 40 quilos por metro cúbico. Se a gente for comparar, para a gente ter uma ideia, como a tilápia já é desenvolvida, né, já tem um pacote tecnológico definido para tanque-rede, ela aguenta 80 quilos por metro cúbico. É o dobro da produtividade. Então, assim, é um grande passo que a gente está tendo, mas tem muita coisa a ser feita, né? Tem muitos reservatórios na região norte, né? Os reservatórios continentais, onde a gente pode usar, né, para aquicultura, e há estados em que a tilápia não é permitida, porque ela é uma espécie exótica. Então, é uma alternativa para essas áreas, né? Alternativa, eu estamos aqui chegando, né, e competindo aí com a tilápia. Quando a gente fala na exportação, a gente exporta muito a tilápia, né? Mas lá na frente, né, quem sabe o tambaqui também vai ocupar uma mesma posição por conta aí da pesquisa que vai ajudar em muito essa produtividade, né, Flávio? Com certeza. A gente está testando, agora, os planos futuros, a gente vai utilizar populações monossexo de tambaqui. O que é isso? Já foi provado que as fêmeas crescem mais. Então, quando eles são larvinhas, a gente reverte eles sexualmente, eles viram fêmeas. E aí a gente usa só população de fêmea no tanque-rede. Então, a gente está assim, bem esperançoso que isso vá dar resultados melhores e testar maiores densidades de estocagem para aumentar a produtividade, né? Porque ele é um produto, ele é um peixe muito consumido, ele ganhou prêmios, né? O corte dele, a costelinha de tambaqui, é apreciada no mundo. Então, assim, a gente tem que dar atenção para ele mesmo. Além dele, né, a gente tem a caranha, a espécie nativa, né, que é usada em tanque-rede, a matrinchã também, o pintado, o pirarucu, são espécies que a gente tem que estudar muito ainda. O tambaqui no tanque-rede é o que está mais desenvolvido. Tá certo, e quando tiver mais novidades aí em relação aos avanços da pesquisa,
aciona a gente aqui para a gente atualizar o nosso público, viu, Flávia? Eu conversei então. Certeza. Tá certo. Eu conversei com Flávia Tavares, que é pesquisadora da Embrapa Pesca e Aquicultura. Muito obrigada mais uma vez, viu, Flávia? Até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês. Boa noite.